Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica dominical. Finalmente chegamos ao encerramento desse trimestre, né? Lição de número 13 da nossa queridíssima revista Betel. Esta lições foram maravilhosas, de grande aprendizado para nós nesses primeiros 3 meses do ano. Já estamos chegando ao finalmente e partindo já para novas lições da nova revista. Mas o nosso assunto aqui hoje ainda é sobre o Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. É somente através do Espírito Santo que nós somos capacitados e encorajados a caminhar a nossa jornada cristã. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Lição de número 13, a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Primeiro trimestre de 2025, EBD Betel. Vamos lá andando, deixa eu passar para cá o mouse e nós vamos andar. Texto áureo: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. A verdade aplicada é fundamental. Viver em constante oração e vigilância para não esfriar o nosso amor, nem extinguir, apagar o Espírito Santo de nós. Os objetivos da lição, você bem sabe que eles são inegociáveis e são o norte da nossa lição. O primeiro objetivo é reconhecer o valor do avivamento para nossos dias, enfatizar as condições para que o avivamento aconteça, compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Então vamos lá. Queridos irmãos, mas antes de mais nada, é necessário nós entendermos que é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, ou seja, o avivamento espiritual. Nós temos que ter este cuidado para não sermos enganados por muitos movimentos que vêm e que vão, mas aquele que é genuíno, autenticado pelo Espírito Santo, ele permanece, ok? Então, voltando aqui, a relevância do avivamento. Tópico de número 1. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo a ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Está em Atos 2:11. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Naquele dia, naquela hora, naquele fato, começou o maior movimento de evangelização transcultural internacional, programado desde o Antigo Testamento, que o Espírito Santo foi programado para ser derramado sobre o povo de Deus. E dali em diante, ele nunca mais saiu, até que Jesus venha buscar a sua igreja e ele possa entregá-la para o Senhor Jesus. Aqueles que são batizados no Espírito Santo são revigorados, autenticados, fortalecidos, encorajados a pregar a palavra de Deus. Pois veja, o Espírito Santo chama a todos e capacita a todos. Você pode até pensar que sua capacidade intelectual pode lhe ajudar no seu ministério. Sim, ela pode, mas lhe encorajar tal forma que você olhe para os gigantes do desafio, os gigantes desse desafio nosso de pregar a palavra de Deus, e você possa derrubá-lo.
Essa coragem, ela não é humana, ela é espiritual. Esta coragem, esse fervor no coração, ele vem do Espírito Santo, nosso ajudador. E quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você recebe autoridade de Deus. Uma autoridade tal como nunca visto antes. E isso só é possível através do batismo com o Espírito Santo. Então, nós precisamos manter este fogo aceso. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trazendo um grande avivamento, eles começaram a viver um novo tempo. Um novo tempo na sua vida precisa chegar. E esse novo tempo é Jesus Cristo que envia o Espírito Santo. Vamos aqui para o 1.1. Avivamento é uma bênção de Deus. Salmo 85, versículo 6. Pois é uma ação que traz vida e dá ânimo. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no comprometimento dos propósitos de Deus. Assim, o avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito Santo, que desperta e levanta para um viver fervoroso, dinâmico, aos que estão dormindo espiritualmente. Veja que tamanha responsabilidade, tamanho poder tem o Espírito Santo sobre a nossa vida, de nos restaurar, nos dando ânimo, nos fortalecendo espiritualmente, nos dando o dínamo, o poder para pregar a palavra de Deus. Veja, o avivamento, ele é promovido pela busca do homem através de Deus. Mas o avivamento é uma promessa de Deus para nossas vidas. O homem deve provocar esse avivamento através de uma vida de comunhão, uma vida de renúncia, uma vida desejosa para aprender a palavra, sacrificar a carne e louvar a Deus com orações. Não pense que tem outro método de você ser uma pessoa avivada ou trazer o avivamento para dentro da sua comunidade, se não for pelo tripé da oração, da leitura da palavra e do jejum. Só assim você, eu e nós poderemos ver o verdadeiro avivamento em nossa vida. Há uma necessidade do verdadeiro avivamento e do derramado do Espírito Santo nas nossas vidas de maneira correta, sem artifícios humanos, mas somente pelo poder da palavra e do jejum e da oração. E esse avivamento trazer um novo tempo em nossa vida, porque é uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos desse avivamento. Contudo, nós também precisamos sacrificar esta carne, mortificar esta carne, regozijar-se no Espírito e meditar na sua palavra. Vamos lá. Opa, tá aqui. 1.2. A urgente necessidade de avivamento. Ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos em lugares diversos. Isaías 44 fala, vamos ver o que diz aqui, Isaías 44. Eu estou aqui em Josué, estamos aqui com a Bíblia aberta. Vamos ver aqui, 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Esta é uma promessa de Deus sobre o derramamento do Espírito sobre a nossa vida. O derramamento do Espírito. Hoje,
a igreja carece de um novo despertar espiritual. Está em Joel, capítulo 2, o 28 e o 29. Eu vou ler aqui o 28, que diz o seguinte, eu sei até de qual o 28. Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão sonho, e os moços terão visões. Sim, é uma promessa de Deus que cumpriu e ainda pode se repetir, porque o Espírito está sobre nós e dentro de nós. Basta nós provocarmos este Espírito. A bem da verdade, a igreja precisa urgentemente de viver este novo tempo de avivamento através do Espírito Santo. Não fique esperando que seja toda a igreja de Jesus, todos aqueles que dizem e que são salvos em Cristo são a igreja de Jesus. Mas não espere que todos busquem este avivamento. Não. Busque este avivamento aí na sua comunidade, aí na sua igreja, com seus pastores, com seus membros, com seus líderes, com seus liderados. Busque este avivamento independente de pessoas, independente de grupos, independente de lugares. Busque este avivamento como um sedento por terra molhada, como um sedento no meio do deserto. Busque esse avivamento a partir de você. Como diz uma canção do conjunto Voz da Verdade: mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Só assim você poderá experimentar desta promessa de Isaías 44 e Joel 2, e 28 e 29. Muitos estão querendo que a igreja em si, o conjunto da obra, seja um ambiente avivado. O conjunto da obra não vai ser avivado se uma fagulha, se uma brasa não for acesa primeiro. Que você seja esta brasa que vai acender este fogo pelo avivamento aí na sua igreja. Vamos lá. Avivamento da igreja. Todos nós precisamos do avivamento para não ceder às abordagens de nossa alma, nem a nossa natureza carnal. Está escrito em Gálatas 5 e 24, diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Ora, o que é essa paixão da carne e suas concupiscências? São as obras dela, são os valores que ela quer para dominar o ser humano. A nossa carne, ela tem uma tendência e os desejos concupisciosos, ou seja, desejos desenfreados, que desagradam ao Espírito Santo e agradam as obras da carne que estão em nós. Nós precisamos mortificar através da leitura da palavra, do jejum e da oração. O profeta, diz aqui ainda, o profeta Abacuque afirmou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Este clamor desse profeta é o clamor de uma pessoa que olhava para frente e já sabia onde ia dar. Porque com o tempo nós temos uma tendência de ir ao esfriamento espiritual e que isso não faz bem para a nossa vida. Esse esfriamento espiritual é um distanciamento que nós mesmos provocamos. Nós provocamos esse distanciamento, nos distanciamos da leitura da palavra, nos distanciamos do jejum, nos distanciamos da oração, nos distanciamos da congregação,
nos distanciamos da coinonia da igreja, nós nos distanciamos por N motivos, que se nós fôssemos falar todos os motivos que afastam, esfriam uma pessoa, a aula não daria conta. Mas eu quero falar de dois. O principal deles, a falta de maturidade de algumas pessoas quando sobem a um cargo melhorzinho na igreja, um cargo de uma função mais de destaque. Quando lhe falta maturidade, o poder sobe a cabeça. A outra, também não distante da maturidade, é a falta de compromisso com a obra de Deus. Alguns estão disponíveis para a obra, mas não estão dispostos. Entre estar disponível e estar disposto, há uma distância que nos separa, que é o comprometimento com a obra de Deus. Aquele que tem comprometimento com o seu chamado, ele não negocia o seu chamado. Nem ninguém, nada o afasta do seu chamado. É o que nós chamamos aqui no norte, couro de jacaré. Aguenta muita coisa. Então, nós precisamos sempre estar atento e observarmos que o avivamento é algo relevante para a nossa vida social, unitária ou em comunidade. O avivamento é de fundamental importância e que você pode e deveria ser o primeiro a pegar brasa neste fogo e assim incendiar a sua igreja. O tópico de número 2, as condições para ocorrer o avivamento. Está aqui algumas explicações básicas, porque algumas igrejas entram num estado de letargia e de frieza espiritual. O avivamento deve começar no coração de cada cristão, por meio do arrependimento, vida de oração e estudo da palavra de Deus. Essas três condições básicas para haver um avivamento. Veja o que diz Gálatas, Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13 a 17. Do 14. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar e deste povo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente e nela estejam fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quando a ti andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Veja bem, essa é uma promessa de Deus sobre uma condição. No versículo de número 13, ele diz: e se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre meu povo, e se eu fizer isso? Se eu fizer isso, eu só ouvirei novamente vocês, meu povo, se houver arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma condição a qual o coração se identifica com a alma e diz: eu errei diante do Senhor. Não quero mais errar. Não quero mais pecar. Não quero mais essa condição. Então ele diz que ouvirá os céus e vai derramar bênçãos sobre o seu povo. Queridos irmãos,
nós precisamos ter um coração arrependido. E este coração arrependido é o cadeado, o arrependimento é o cadeado que prende as concupiscências e paixões da carne. É o arrependimento. Quando nós somos uma pessoa que temos um coração arrependido e todos os dias nós temos essa consciência de nossa condição pobre e miserável, nós nos aproximamos mais de Deus. A altivez não tem lugar na presença de Deus, mas somente um coração contrito e arrependido, ele responderá. Vamos ver aqui mais um pouco o tópico 2.1. O pecado nos separa do Senhor nosso Deus. Por isso ele nos instrui sobre a importância de arrependimento genuíno para não continuarmos na presença de Deus de qualquer forma, né? Mas um arrependimento sincero, porque todos pecaram e destituídos estão da presença ou da glória de Deus. Aí em Romanos 3:23, nós precisamos deste sentimento e deste comportamento, dessa atitude de arrependimento, pois ele é o caminho que vai nos levar a uma vida arrependida. É bem verdade que nem todas as igrejas pregam mais sobre o arrependimento. Ter um arrependimento de quê? Das suas más obras, de suas mazelas, de suas atitudes perniciosas. Muitas igrejas não pregam mais contra o pecado e nem a favor do Espírito Santo, mas mensagens de autoajuda que mais prejudicam do que propriamente ajudam. Somente um coração sincero e arrependido nos levará no caminho do arrependimento. Ou melhor dizendo, o caminho do avivamento é um caminho promovido ou aplainado pelo arrependimento. Somente um coração voltado ao arrependimento receberá ou alcançará uma vida avivada. Você pode observar que muitas pessoas têm um coração duro como pedra. E essa dureza de coração é uma falta muito grande de um promover do Espírito Santo no seu coração. Há dentro das igrejas pessoas rancorosas, há pastores dentro da igreja que estão verdadeiramente em uma corrente no seu pescoço, uma atadura na sua boca. Os membros, os obreiros dizem o que eles devem ou não devem pregar e depois querem avivamento. Que jeito! Que jeito! Nós, apesar de sermos crentes, vivermos uma contínua comunhão com Deus, nós também somos suscetíveis às obras da carne, ao afastamento e ao esfriamento. Somente quando o Espírito Santo bate naquela tecla de nossa consciência para nos alertar acerca do pecado, pois muitas pessoas estão dizendo por aí que beber álcool não tem nada a ver, não pode embriagar, e assim muitos outros itens de valores éticos que são deixados para trás e depois querem avivamento, como por exemplo falar a verdade, não mentir, não furtar, não roubar. Coisas desse tipo não são mais pregadas em algumas igrejas, não é todas, em algumas igrejas. Queridos irmãos, quando você vê uma igreja comprometida com a palavra de Deus e vivendo um pleno avivamento, você pode olhar para o púlpito dela, que é um púlpito que prega o arrependimento e a confissão de pecado. É um púlpito que prega contra o pecado e prega a favor da coinonia, da comunhão entre os irmãos. O tópico 2.2,
diz o seguinte: o avivamento é precedido de oração. Ora, o tópico 2.2 fala de uma coluna que ela é a coluna que sustenta a igreja, a oração. Lucas e Atos, principalmente, evidenciam a forte conexão entre a oração e a ação do Espírito Santo, como vemos em Lucas 3:21. Jesus orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. A oração e interesse por parte dos discípulos e interesse de Deus em dar o Espírito Santo. Atos 1:4. Queridos irmãos, nós precisamos desta coluna viva e solidificada em nossa vida pessoal para refletir na vida da comunidade, na vida da igreja. Oração é a base que sustenta a igreja. Obreiros que não oram, é muito fácil você identificá-lo, porque a sua palavra é oca, não tem azeite, não tem vida, não tem vigor. É muito fácil você ver, identificar um crente que não ora. Ele é falastrão, causador de problema dentro da igreja, é contencioso, gosta de dissensões, emulações, ele gosta de porfias e coloca o rebanho contra a liderança da igreja. Esse tipo de pessoa dentro da comunidade, é muito fácil você identificá-lo. Ele não gosta de oração, ele não tem prazer na oração, ele não tem vida na oração, ele não busca a oração, ele é morto-vivo, é o que eu chamo de zumbi dentro da igreja. Um verdadeiro zumbi é um morto-vivo, porque a oração, irmãos, é o cerne, o óleo que acende a lâmpada sobre a nossa cabeça. É a oração. Tudo em nossa vida é resposta de oração. E nós precisamos orar. Jesus orava. O grande apóstolo Paulo orava. Tem um episódio lá em Atos 16, quando Paulo atravessa a Macedônia, encaminhado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele orava e ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo. Não espere ninguém. Não espere seu pastor. Não espere sua igreja. Não espere seu líder. Não espere ninguém. Não espere sua célula. Não espere seu grupo familiar. Caia hoje mesmo de joelho e diga: Senhor, eu me arrependo de todos os meus defeitos e pecados, eu quero melhorar. Senhor, eu preciso de oração, me ajuda, e Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai entrar na tua vida. O Espírito Santo vai mudar a tua história. Se você buscar de coração sincero e arrependido, Ele restaurará a tua história. E você, que vive hoje como uma terra seca, desejosa pelas águas, ela vai fluir do teu interior. Aleluia! Como? Através da vida de oração. Oração. E você já deve ter visto que tem muita diferença de alguns cristãos, principalmente obreiros, os que oram e as obreiras, né? Que oram e os que não oram, os que têm intimidade com Deus e dos que não têm intimidade com Deus. Vamos lá. 2.3 da nossa revista: Avivamento pela palavra. Deus é o maior interessado em trazer avivamento para nossos dias. Isaías 44:13.
Entretanto, devemos obedecer. Oh, irmãos, que palavra que às vezes é tão difícil para o cristão, não é isso? A palavra obedecer, a sua palavra. Nos esclarece sobre o avivamento de Deus e a necessidade de quebrantamento e contrição. Salmo 51, 17. Veja o que diz Salmo 51 e 17. Ele é muito conhecido, irmãos. Ele é muito conhecido. O Salmo 51, 17. Olha só. Aqui achamos. Sacrifícios agradáveis a Deus são. Tá lá. O espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Então você está atrás de agradar a Deus. Aí você busca aquele jejumzinho bem basiquinho, né? Das 8 da manhã às 11, né? E tal. E você está pensando que aquilo está agradando a Deus. Bom, até agradar. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que ele quer de você e de mim um coração arrependido e contrito. Um coração que é obediente, um coração que é voltado, um coração que é entregue, um coração que é marcado, eu falo marcado com ferro, como marca um boi, um coração marcado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo. É isso que ele quer, um coração obediente, porque não adianta você orar, jejuar, você fazer suas ofertas, seus dízimos, mas se você é uma pessoa desobediente e obediente à natureza da carne, e você faz as obras da carne, e você, quando chega o momento de se demonstrar ou de ceder a arrependimento, você nega esse arrependimento. Porque há momentos que nós precisamos demonstrar um coração arrependido. E há momentos que nós precisamos conceder arrependimento e o perdão a outra pessoa. Vai ter muita gente que diz assim: eu não guardo mágoa de ninguém, eu guardo nomes. Eu guardo nomes. Você não perdoou. Você é uma pessoa magoada. O que ele está querendo de você é obedecer a sua palavra. E isso vai nos esclarecer acerca da sua vontade para a nossa vida. Não é possível haver avivamento espiritual sem observar os parâmetros da palavra de Deus. Que parâmetros? Veja o que diz Neemias 8, 13 ao 18. Vamos ver aqui o que diz. No dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras de Deus. E acharam, escrito no livro da lei, que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de oliveiras bravas, e ramos de murta, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe e fizeram para si cabanas
cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos seus átrios de cada casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun. Até aquele dia houve muita alegria. E dia em dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram solenidade de festas 7 dias, e no 8º houve assembleia solene, segundo o rito proposto, e isto era agradável a Deus. Queridos irmãos, o povo de Deus se arrependeu e viu que estava distante de agradar a Deus. E eles saíram das suas casas e passaram um momento de humilhação debaixo de cabanas, lembrando a sua saída e os livramentos de Deus do deserto, na saída do Egito. Às vezes, nós precisamos de atos visíveis de arrependimento, porque não é possível que uma pessoa se converta e não haja uma mudança no coração dela, que seja tão pequeno que ninguém possa ver. Há momentos que nós precisamos demonstrar, através de um coração arrependido, como estamos arrependidos, como eu preciso de Deus, como eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Portanto, o avivamento pela palavra é necessário em nossa vida. Leitura da palavra vai mudar, primeiramente, o seu vocabulário. Aquele que tinha um vocabulário, ei bicho, ei cara, ei maluco, ei pipe, ei não sei o quê. Aquele que xingava mais, não vai xingar, porque o vocabulário dele vai mudar. Segundo, a percepção de comparação deste mundo também vai mudar através da leitura da palavra. Terceiro, seus olhos se abrirão e você verá, de fato, como é a diferença de uma pessoa que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Nós precisamos sim, demonstrar através de palavras e atitude a nossa mudança interior, a tal ponto que ela possa mudar, transmitir alegria a outras pessoas que nos assistem. Muito bem, vamos andando para nosso último tópico, os resultados do avivamento, né? Olha aí, para encerrar o trimestre, vamos ressaltar 3 resultados do autêntico avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nesses dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico, quanto a busca desenfreada por novidade tem tomado o lugar de imprescindíveis exercício espiritual da reflexão, do discernimento. Muito bem, nós precisamos de discernimento. Enquanto há uma multidão que caminha atrás de novos avivamentos ou movimentos ou de produtos gospel, como tem agora aí o Legionário, né? Nós precisamos de discernimento espiritual para não aplicarmos os nossos recursos financeiros em produtos gospel. É mais vantajoso você ofertar
aquele dinheiro na obra de Deus ou na obra social. Porque o que você, na verdade, precisa, que busca esses movimentos, é de um encontro pessoal com Deus que não pode ser promovido pelo homem, mas somente através da leitura da palavra de Deus, de uma vida de oração e jejum. Só isso que você e eu precisamos. Nós não precisamos de outro produto gospel na nossa vida. Veja só o tópico 3.1. O avivamento nos mantém cheios do Espírito Santo. Sim, a palavra de Deus nos diz o seguinte: as palavras de Paulo aos Efésios apontam para a necessidade de sermos o quê? De sermos cheios do Espírito Santo para viver como povo de Deus num contexto marcado por corrupção e perversidade. Está em Efésios 5:18, né? Que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas sede cheios do Espírito Santo. É um contrário, né? Mas dá na mesma. Só tenho que tirar o vinho e ser cheio, me embriagar, andar embriagado do Espírito Santo, ao ponto que todos possam ver, né? Eu cheio desse Espírito Santo. A presença do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida do crente avivado, como os primórdios da igreja, quando o povo de Deus seguia a Cristo cheio do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam sempre em oração. Bom, tópico 3.2. O avivamento nos faz andar no Espírito. Como os ataques de Satanás nunca cessam, carecemos de avivamento constante por meio do Espírito Santo. O avivamento fortalece os crentes para rejeitar a escravidão das paixões mundanas, como nós lemos em Gálatas 5, 16 e 21. Entretanto, para andar no Espírito, existe apenas um caminho: fortalecer-se em Cristo. Em Cristo. Oh, irmãos, não temos outro caminho da busca por este fortalecimento a não ser pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O caminho da oração, do jejum e da palavra de Deus. Ora, para vencermos a escravidão das paixões da carne, e nós estamos na carne e não temos como sair da carne agora, a não ser pela nossa morte, não voluntária, mas um chamado de Deus, ou pelo arrebatamento da igreja, nós devemos evitar as paixões da carne, fortalecendo o Espírito Santo através da comunhão. Vamos lá? Andar aqui mais um pouco. O avivamento nos faz viver uma vida abundante. Deus quer nos dar uma vida e vida abundante, como autor da vida. Somente Deus tem vida para nos dar. Está em Efésios 3, 20 e 21. Ele nos revela seu plano para que a igreja avivada tenha uma vida abundante na terra. Como está escrito no Salmos 37, versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Querido, só Jesus pode te dar vida e vida com abundância. Muitos são prósperos, porém só quem aceita o Senhor Jesus como Salvador sabe o que é viver uma vida abundante. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. O qual não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. 1 Pedro 1, 8 e 9. O apóstolo Pedro, essa carta universal, está dizendo o seguinte, que esses irmãos, eles são bem-aventurados,
porque mesmo não vendo, creu. E isso trouxe para eles uma alegria, para eles quem? Não Pedro, mas os irmãos, uma alegria indescritível de viver na presença de Deus. E o fim dessa alegria é alcançar a salvação das almas deles. Queridos, nós precisamos ter uma vida abundante. Muita gente está se privando de ter essa vida abundante, buscando em outros meios, por outros caminhos, distrações que o diabo coloca no seio da igreja para atrapalhar o andamento da obra, distrações tais que os irmãos ficam sem saber o que buscar. Mas deixa eu lhe dizer essa retórica mais uma vez. A igreja vitoriosa é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que jejuma, é uma igreja que ama, não só de palavras, mas é uma igreja que não é contenciosa, não é avarenta, não é uma igreja que a busca de poderes, de cargos e tudo mais, mas é uma igreja que anda e trabalha para o Senhor Jesus Cristo todo o tempo, sempre andando, sempre trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Ela não faz nada para o homem, somente para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. O Senhor Jesus Cristo quer mudar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo quer lhe curar o seu interior. O Senhor Jesus Cristo quer abundância de dias na tua vida. O Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo. Nós precisamos agora tomar posse dessa bênção do Espírito Santo e sermos cheios dele. E, consequentemente, o batismo do Espírito Santo virá na sua vida. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar, comentar e curtir. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Nos ajude a alcançar mais uma alma, mais uma pessoa para ver, ouvir e sentir a palavra de Deus. Até breve. Que Deus te abençoe. Até o segundo trimestre, né? Semana que vem estamos juntos. Um grande abraço.